Eu estava ouvindo aqui a canção, pedindo a Deus que descesse fogo do céu. Eu queria aproveitar que nós vamos estar ministrando a respeito disso. O tema da palavra são 7 evidências de sua identidade em Cristo. E queria desmistificar isso aí para vocês entenderem. Se vocês forem lá em Isaías, capítulo 60, no versículo 8, Isaías 68, Isaías vê o povo judeu voltando para casa. Ele tem uma visão futurística, ele tem uma visão dos dias de hoje, quando a diáspora, quando o retorno do povo judeu à Terra Santa está acontecendo, e de anos atrás também, formando o Estado de Israel, e está se tornando aí o Estado obedecido às proporções, mais rico da face da terra, porque é o único país que não tem dívida externa, né? É Israel. E a gente vai vendo essa diáspora, o retorno, e Isaías tem uma visão, ele olha no futuro e ele vê algo. O que ele vê? Ele fala assim, ó: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombos em pombais? Quem são estes que vêm voando sobre as nuvens e vêm como pombos em pombais? Qual era a visão de Isaías? Você tem uma imagem aí de um pombal? Está ali, ó. Aquilo ali no céu se pareceria com o quê, queridos? Você vê um pombal desse vir voando, cheio de janelinha. Isaías estava vendo o quê? Olhem bem e pensem. O que Isaías via, parecido com um pombal, cheio de janelinha e chegando voando em Israel? A imaginação de vocês não consegue acompanhar a minha, não? Avião, queridos. Isaías viu um avião, viu aviões vindo. E Isaías não tinha a mínima ideia do que era um avião. Então Isaías descreve o avião como pombos em pombais. É claro, se mostrar para você hoje o tipo de veículo que nós teremos no ano de 2080, você, o que é isso aí? Você não vai reconhecer. Não vai reconhecer. Esses dias atrás eu parei num lugar aqui com minha esposa para ela comprar um negocinho de taça, essas coisas assim, e vi uma plaquinha, Opala SS, né? Hein, Uziel? Opala 400 SS, laranja com faixa preta. Eu olhei e falei, pô, rapaz, já tive um desse. Você está brincando, isso aí é carro do meu avô. Eu olhei para ele e falei, rapaz, larga disso, rapaz, que história é essa? Foi esses dias atrás, o Opala 400 SS, esses dias atrás. Mas se me mostrasse naquela época um carro moderno hoje, eu não reconheceria, porque as linhas são totalmente diferentes. Agora você imagina o Isaías olhando nos dias de hoje um avião. Ele vai pensar que é o quê? Avião? Pombos em pombais. Quando Moisés vê a sarça ardendo em fogo, Moisés não entendeu o que era a glória de Deus, e se parecia muito com fogo. Fogo que ele conhecia. E Moisés descreve isso como sarça ardente, ou sarça se queimando. Quando as línguas do Espírito Santo, da glória de Deus, desciam sobre os apóstolos, eles olharam aquilo e falaram, parece fogo. Então eles disseram, é fogo. E às vezes quando a gente fala desce fogo do Espírito Santo de Deus, tem gente que fica com medo de se queimar. É a glória de Deus, queridos, que se parece com fogo. Porque o fogo que arde no inferno também não é fogo como nós conhecemos, não. É a glória, o juízo de Deus que brilha e arde no inferno. A glória que está nos céus é a glória de Deus. Então, tudo aquilo que nós vemos descrito na palavra de Deus, muitas vezes se parece muito com aquilo que a gente conhece no natural, mas é uma linguagem espiritual. Nós temos que aprender a linguagem dos céus. Nós temos que aprender a assimilar
o que o Espírito Santo de Deus nos revela. O próprio Espírito Santo, e por que ele veio em forma como de pomba? Porque aquele pombal que vocês estão vendo ali, ó, é um pombal de pombo-correio. E só os pombos-correios, eles eram utilizados, todo pombo branco que pousava em Israel, em Jerusalém, pousava em pombais que eles mantinham, era de pombo-correio. Mas só poderiam usar pombos brancos. Por isso a mensagem do Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus, veio em forma de pomba branca. Aí vai fazendo sentido tudo. As coisas vão se interligando. E a mensagem do Evangelho vai sendo decodificada. Por quê? Porque como Jesus usava parábolas, coisas naturais, para explicar coisas espirituais, assim são as linhas do Evangelho, tentando nos fazer entender a glória de Deus com aquelas coisas que são puramente naturais. Amém, queridos? Isso não é a palavra, não. Isso é só para vocês entenderem o que eu vou falar. 7 evidências da sua identidade em Cristo Jesus. Eu queria que você atentasse bem. Eu vim hoje para dar essa palavra porque o Espírito Santo de Deus me incomodou. Eu estou em quarentena com a esposa. Não temos sintoma nenhum. Não estamos com Covid. Mas por ter estado semana passada no enterro do apóstolo Filomeno em Brasília, onde tinha muita gente, nós achamos por bem nos afastar dos irmãos e ficar sob observação. Não temos sintoma nenhum, certamente não estamos com Covid, mas para resguardar a segurança dos irmãos, nós estivemos afastados durante essa semana todinha. E como nós não temos sintoma algum, eu vim hoje à noite para trazer uma palavra para vocês. Quais são essas evidências que geram uma identidade nossa em Cristo? Interessante, queridos, que a nossa identidade em Cristo é um privilégio seguido de responsabilidades. E são extraordinárias as responsabilidades e os privilégios que temos. Então, a primeira parte da nossa identidade em Cristo é que nós podemos nos tornar inevitavelmente um filho de Deus. É a primeira coisa. Eu parei para abastecer aqui nesse posto. Se vocês forem abastecer lá, procura lá um bombeiro que é ateu. E fala de Jesus para ele, claro. Estava abastecendo meu carro e eu falei para ele, eu sou pastor aqui dessa igreja, da Shalom. Ah, aquela grandona ali, é aquela grande ali. Nós temos culto lá aos domingos, tá? Aparece lá para visitar a gente, vai lá no domingo, leva a família para ouvir o evangelho. Eu falei, eu sou ateu. Você é ateu? Eu já tinha dito para ele anteriormente, você podia colocar a máscara, segurança para você. Eu estou de máscara, mas você não. Então é importante que você use a máscara. Segurança para você, falei para ele. E ele prontamente colocou a máscara. Aí eu convidei ele, ele falou que é ateu. Eu falei para ele, rapaz, você é ateu? É, puxa, glória a Deus. Ué, mas por eu ser ateu? Eu falei, também. Porque você me prova o quanto o meu Deus é tremendo, é misericordioso. Porque você não crê nele, você não o adora, você não o reverencia, você não o recebe, você não o aceita, você o nega perante os homens, como está fazendo comigo, e você ainda é um homem abençoado, protegido por Deus, guardado por Deus, tem sua família. O meu Deus é tremendo, falei para ele. Meu Deus é maravilhoso. Porque se fosse eu, meu irmão, você estava no sal comigo. Eu não sou Deus, graças a Deus que eu não sou Deus. Porque você virar para mim e dizer que é ateu, um homem forte como você, empregado, sustentando sua família, estou vendo a aliança no seu dedo, casado,
deve ter filhos. Você tem mais é que glorificar a Deus, rapaz, largar dessa besteira e vai para a igreja, homem. Vai para a igreja. Aquele homem, é possível acontecer na vida daquele homem que aconteceu na minha, na vida de vocês? É claro, plenamente possível. João 1,12 fala, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam. O que é receber Jesus? Que linguagem é essa? Receber Jesus? Bem, nós já explicamos para vocês de muitas formas que estar com Cristo no coração é o passaporte para Deus tê-lo no coração dele. Ou quem carrega o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, um dia habitará nele. Uma vez eu falei isso para vocês, e isso ficou bem entendido, que o Espírito Santo de Deus, em nós, é o selo que nós necessitamos. Eu estive no enterro do meu irmão, ele esteve aqui com vocês esses dias, vocês lembram dele? Um homem de Deus, um homem usado por Deus de forma tremenda, né, Nelson? Sempre muito usado por Deus, um homem íntegro, bom pai, bom marido, bom avô, um homem com um futuro tremendo, um homem com um passado melhor ainda, uma história maravilhosa de homem de Deus. Aí eu olhei para ele e me veio o coração, mano, eu não consigo me entristecer da forma que eu estou vendo muita gente entristecer. Eu não consigo, porque eu imagino você nesse momento, a alegria que você deve estar, a felicidade que você deve estar nesse momento. Porque um homem que se dedicou tanto a Deus, um homem que entregou a vida dele desde cedo, entregamos juntos a Deus, certamente está com o Pai. Aí eu não conseguia chorar, porque eu via no rosto dele um rosto selado pelo Espírito, uma vida selada pelo Espírito. E assim, amados, nada pode apagar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem coisas do porvir, nada, absolutamente nada pode te roubar o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Irmãos, isso é uma segurança. Satanás não pode fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é tocar na sua saúde, é tocar no seu ânimo, é te desanimar, é gerar propostas de pecado sobre você, mas é como eu falei domingo passado, quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Você tem à disposição a hora que você quiser, o momento que você quiser, para você refazer tudo na sua vida, com uma confissão, só isso. E ninguém pode te tirar o Espírito Santo, ninguém. É o selo eterno do Espírito Santo de Deus. É uma garantia que você tem, e a palavra de Deus fala, mas a todos quantos o receberam, independente das circunstâncias, todos quantos o receberam. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. A eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Oh, amados, que coisa tremenda, tremenda. Porque em Deus nós temos um ser eterno, que apazigua nossa alma, que é o nosso Criador, mas em Cristo nós ganhamos paternidade desse Deus. Nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, crermos no nome de Jesus, em Deus, nós somos selados com o Espírito Santo. Muda o status do nosso relacionamento com Deus. Muda totalmente a nossa estrutura de relação com Deus.
Porque a relação de uma criatura de Deus com Deus é uma, a relação de um filho é outra. É outra. Você sabe disso, você que é pai, você sabe disso. Chega o seu filho, chega um amigo do seu filho, na empresa onde você trabalha, totalmente diferente. Totalmente diferente. Filho é filho. Se nós somos filhos de Deus, amados, nós temos em Deus a herança que Ele nos dá. Lá no Salmo 25:5 fala: ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador, eu sempre confio em ti, diz o salmista. Então, acabou. É uma relação infindável. É uma relação que ela não tem desestrutura alguma. Então, essa evidência da sua identidade de Cristo é que você é filho de Deus. Amém, queridos? Fala assim comigo com convicção: eu sou um filho de Deus. Se não faz sentido para você isso, precisa fazer. Segundo, tendo uma identidade em Cristo como filho, você recebe tudo que precisa. Não é tudo que você precisa, não. Ah, Senhor, eu preciso de uma Ferrari. Não, não é assim. Eu preciso de uma mansão. Não, não é assim. Não é tudo que você precisa. É tudo aquilo que o seu relacionamento com Deus faz com que você precise, para você dê continuidade ao projeto dele na sua vida. Diz lá em João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se o ramo está ligado à raiz, está ligado ao caule, ele recebe todo o alimento necessário. Tudo que é necessário vai estar à sua disposição. O próprio Davi disse, já sou avançado em idade, nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode crer, nunca vai te faltar absolutamente nada, se você é filho de Deus. Nunca vai te faltar. Deus não vai deixar faltar. É certo que muitos de nós, através de atitudes impróbitas, atitudes irresponsáveis, às vezes por imprudência, por negligência, por incompetência, por tantas mazelas que nós desenvolvemos de vida fora, nós passamos por circunstâncias difíceis, as quais Deus não tem culpa nenhuma. Nós fazemos com as nossas próprias mãos. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus nos alcança o tempo todo. O tempo todo. O Marcão não está aqui, mas o Marcos, que já foi mendigo, Deus alcançou a vida dele através da igreja, Deus sustentou o Marcos. Quando o Marcos acabou o seminário, o Marcos resolveu os problemas dele lá fora, veio aqui para a igreja o sustentou, a igreja o protegeu, a igreja o guardou. Mas quem é a igreja? Um instrumento da misericórdia de Deus. A igreja é um instrumento da misericórdia de Deus, que alcança as pessoas em suas necessidades. Saad, Rawá e as crianças estavam lá no Iraque, sendo perseguidos pelo Estado Islâmico, que havia prometido morte para essa família. O que Deus faz? Manda eles, queridos, para o Brasil. Eles nem sabiam onde é que ficava esse negócio chamado Brasil. Dentro do Brasil, mandam eles para Goiás. Dentro de Goiás, mandam para Anápolis. Dentro de Anápolis, mandam para Shalom. E pergunta a eles se eles não se sentem em casa como família. Você está em casa, Sade? Está em casa? Glória a Deus. Por quê? É cristão. É um homem de Deus. Deus protegeu a ele, protegeu a esposa, protegeu as filhas, trouxe para outro país. Aqui ele já está ganhando a cidadania dele.
Aqui ele já está formando a história dele, as filhas dele vão se formar no nome de Jesus, se casarão no nome de Jesus, serão abençoadas de Deus, a família abençoada, por quê? Porque Deus protege os seus filhos. Amém, queridos? Ah, mas eu estou com dor, eu estou com uma situação difícil, queridos. No mundo tereis aflições. Isso ele fala para os filhos. Ah, mas Deus é meu pai, então essa pessoa que não tem Jesus vai sofrer, vai sentir dor, vai sentir angústia, eu não vou sentir nada. Quem te falou? A promessa de Deus é estar junto a você nas suas dificuldades, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Eu brinco sempre dizendo que Ele faz asepsia nas pessoas, mas acepção de pessoas não. Ele estará conosco, queridos. Ele está conosco. É como Daniel, que desceu na cova dos leões e Deus estava com ele. É como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que desceram no fogo, na fornalha. Aquilo lá, sim, era fogo, e não foram queimados. E ele fala mais que essa videira, ela produz frutos. Ou fruto, desculpem-me, com gomos, né? É como se fosse uma mexerica, né? O fruto do Espírito. E os vários gomos são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. São os gomos desse fruto do Espírito. Que nós produzimos por estarmos linkados diretamente no caule da videira. Então, queridos, a obra de Jesus dentro de nós produz qualidades, características que atraem as pessoas até nós. Repara o que Jesus faz. Jesus faz dos filhos dele, e ele proclama isso. A gente fala assim, Jesus teve 12 discípulos. Sim, Jesus teve 12 discípulos, mas nós somos cristãos, pequenos cristos. Nós somos da mesma linhagem de Cristo. Nós recebemos o DNA espiritual de Cristo Jesus. Nós temos o selo do Espírito Santo de Deus, o qual selava o nosso Senhor Jesus Cristo e o enchia da sua glória. Então, isso aí é uma identidade em Cristo. Terceiro aspecto, por ser filho do Onipotente, você tem o DNA de Deus e é exclusivamente talentoso. Cada um de vocês tem um talento espiritual tremendo que Deus te dá. Pode crer que nesse aspecto aí, você está mais burilado que qualquer outro que não seja cristão. Porque quem nos qualifica é o Espírito Santo de Deus. Quem intensifica todas as nossas qualidades é o Espírito Santo de Deus. Nós somos capacitados para toda boa obra. Nós somos capacitados para sermos úteis nas mãos do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e não sois vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Um presente mais precioso de Deus para seus filhos é o Espírito Santo. Nós somos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é como se fosse um selo de qualidade. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, dando garantia de que nós temos qualidade do Espírito Santo. Temos a qualidade de Deus dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus está dentro da gente. Então nós pertencemos a Deus. Interessante, querido, sabe o que é? Quem aluga aqui algum imóvel, alguma casa,
Quem aluga aqui? Glória a Deus que nós temos muitos proprietários, né? Aqui. Mas alguns de vocês alugam. Não aluga propriedade sua, não. Você paga aluguel. Você paga o aluguel para alguém. Que eu vi ali alguns proprietários de imóvel levantando a mão, não é isso? É você pagar aluguel para alguém. Quando você paga o aluguel para alguém, você tem a posse de fato. Mas você não tem você tem a posse de direito, né, Bruno? Me corrija aí. Você tem a posse de direito. Você não tem a posse de fato. O proprietário, ele é o proprietário, ele tem a posse de fato. Agora, quando você faz a locação, por direito você é o proprietário, porque você está pagando locação. O dono daquele imóvel não pode entrar na sua casa, abrir sua geladeira, deitar na sua cama, sentar no seu sofá, sem a sua autorização, mesmo o imóvel sendo dele. É assim que Jesus faz conosco. Nós pertencemos a Deus, mas Ele não entra na gente sem pedir licença. Ele deu o governo de nós mesmos para nós. Ele nos compra com seu sangue, nós passamos a pertencer a Ele, mas Ele não invade a nossa privacidade, a não ser que nós permitamos que Ele faça isso. Então, isso aí é esse aspecto que eu estou tratando com vocês. Nós temos um talento, mas nós é que administramos esse talento. Se nós deixarmos que Deus o administre, sabe o que vai acontecer? Nosso potencial vai crescer em muito. Em muito. Lá em Romanos 5,5 fala: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. A capacitação do Espírito Santo de Deus dentro da gente, se a gente der vazão a Ele, se você deixar que o Espírito Santo de Deus, Ele fale ao seu coração, você vai prevenir tudo o que você pode evitar na vida. O grande problema é que a gente gasta muito tempo resolvendo problemas. Mas você sabe quem causa esses problemas? Você sabe quem causa esse problema dentro de você? Você. O Espírito Santo de Deus não causa problema nenhum, nunca causou, nunca causará. Então, se Ele governar a sua vida com o amor que Ele tem, o teu potencial vai multiplicar de uma forma espetacular, de uma forma assombrosa. Nós temos que deixar que Deus governe a nossa vida. É como o apóstolo Paulo explica: seguir a Cristo, os nossos corpos se tornam templos nos quais o Espírito Santo de Deus habita. Mas se nós deixarmos que não somente Ele habite, mas Ele governe, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muita coisa vai mudar na nossa vida. O que a gente precisa é entregar a nossa vida para Ele. Quarto, por ser um filho de Deus, você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Isso aqui é projeto de Deus, ó. Você faz parte desse projeto. Aquilo ali que o Alexandre está fazendo, faz parte do projeto de Deus. Aquilo que a Lorena está fazendo, faz parte do projeto de Deus. Aquilo que o Alisson está fazendo, faz parte do projeto de Deus. Aquilo que os músicos fizeram aqui à frente, faz parte do projeto de Deus. Vocês observaram que os músicos tiveram três direções, três conduções em uma só direção? Perceberam a sintonia desses amados que ministraram o louvor para vocês? Que conduziram o louvor? A direção foi o Espírito Santo de Deus, a direção foi o chamamento do Espírito Santo de Deus. Eles estão a serviço do reino, fazem parte do projeto de Deus. Só que, eu lembro, quando eu era jovenzinho, aí meus 14, 15 anos de idade, meu pai, na noite, depois da janta, minha mãe cozinhava aquela lata de leite dentro do feijão. Ela tirava o papel, e cozinhava dentro do feijão. Aí meu pai abria
a lata de leite, né? E ficavam os filhos tudo em fila, com a colher na mão. Minha irmã era a primeira, a mais novinha era a primeira, né? E os outros tudo atrás, tá, com a colher na mão. Então, papai, a gente aproximava, papai pegava o doce de leite. A gente sempre via que ele dava mais para minha irmã, apesar dela ser pequenininha, era a única filha, então ela saía com aquele colherão cheio de doce de leite, e a gente pegava meia colher e olha lá. Aí, numa noite daquelas, papai parou, deu desse doce de leite para todo mundo, engolir a língua aqui, sentou à mesa com um pedaço de papel e fez uma planta de uma casa. E falou, nós vamos construir essa casa. Aí nós ficamos todos felizes com aquilo, a gente ia construir, a gente morava num barracão. E imagina aquela criançada toda morando num barracão, a coisa não era muito fácil, não. E o papai fez o projeto da casa. Falou, nós vamos construir essa casa aqui. Quem está comigo? Aí botou a mão assim, aí meus irmãos colocaram a mão tudo em cima, tudo valente, né? Ali, a família todinha junta. A gente não sabia o que era aquilo. Nós viramos peão de obra. Os filhos tudinho. Servente. Tinha 2 pedreiros batendo a colher na caixa o tempo todo, pedindo massa, massa, massa. E a gente carregando concreto, carregando massa, tijolo. Nossos finais de semana, quase um ano, não existiram mais. Acabou o futebol, acabou o vôlei, acabou os namoros, acabou tudo. Por quê? Porque a gente virou peão. A mão da gente tudo estourando. Então, o projeto do papai era uma bênção, mas a responsabilidade que derramou sobre nós filhos foi grande. Foi grande. Deus é assim também, Deus tem projeto, uma bênção, mas nós temos que ter responsabilidade para carregar esse projeto. Como filhos, nós somos coparticipantes do projeto com Deus. O que Deus espera de nós é que nós carreguemos com Ele esse desafio. Lá em 1 Coríntios 12, 27 fala, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo. Todo seguidor de Cristo é uma parte do seu corpo. Juntos nós realizamos a sua obra no mundo. Individualmente somos membros de um só corpo. Mas quando nos reunimos, nós geramos eficácia nesse corpo. 1 Coríntios 12, 26 fala, se uma parte do corpo não consegue fazer seu trabalho, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Não sei se você já deu uma pancada no dedão, já deu? Já? Martelando, pregando prego, errou o prego e acertou o dedão? Quem já fez isso? Você sabe o quanto vale um dedão, não sabe? Você sabe. Você sabe. Quando eu fiz isso, eu larguei o martelo de lado assim, meu amor, vem, amor, você machucou o dedo. Eu fiz para ela, vou dar uma volta, jazinho eu volto. Ah, mas amor, vem cá, colocar. Saí. E fui curtir minha dor, andando. Fui andar, fui bem longe dela, porque eu fiquei tão nervoso, tão chateado. Lembrei daquela história do cara que foi na chácara para poder fazer uma cerca. E ele era muito nervoso. Aí passou assim, deu um chute num toco. Parou lá na frente do toco. Vira homem, toco, vira homem, que eu te arrebento agora, toco. Vira homem. Isso aqui é um homem nervoso. Mas você fica doido, você vê o quanto aquele pequeno membro é importante dentro do processo. E depois, sabe o que acontece? Antes da unha cair, tudo acontece com aquele dedo. Tudo acontece naquele dedo. É um negócio incrível, né? Parece que ele chama tudo, né? Aquele lugar que está machucado. Tudo acontece ali. O corpo de Cristo tem a vantagem de ser o corpo de Cristo. Nós temos privilégios como filhos, como eu tinha quando meu pai fez o projeto da casa, mas eu tive responsabilidade. E a pergunta minha para você vai agora, onde está a sua responsabilidade com o reino do seu pai?
Seu pai está reinando na sua vida, pelo menos? Seu pai está reinando nas circunstâncias à sua volta? Seu pai reina no seu lar? Seu pai, você reconhece no seu pai aquilo que Josué reconhecia? Escolhei, pois, hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem esse nível de responsabilidade? Nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos um organismo. Nós não somos uma organização. Nós somos um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo do qual você é membro. Você faz parte dele. Você tem privilégios? Você tem privilégios. Eu estou falando para você, você é protegido, é guardado por Deus, você é abençoado, você é capacitado por Deus, você é assistido, você é ouvido por Deus, mas você tem responsabilidades com Ele. Quinto, você deixou de ser uma criatura e passou a ser uma nova pessoa. Houve uma metamorfose da sua vida. Agora entenda uma coisa, se você não deixou a estrutura do pecado que governava sobre você, e muitas vezes as pessoas confundem a estrutura do pecado com o pecado. Preste atenção no que eu vou falar para você. A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Mas nós somos purificados pelo sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. Mas nos lava do pecado vindouro? Não. Não nos lava do pecado vindouro. Isso é uma teologia equivocada. Não nos lava do pecado vindouro. Quando a gente vê aí na história da igreja, quando a gente vê pagamentos por pecados vindouros, por pecados futuros, né? Você até pensa que isso é possível. Não existe isso na palavra de Deus. Isso não existe na palavra de Deus. Isso chama-se indulgência. Não existe indulgência. Pecados futuros, se praticados, deverão ser confessados para serem perdoados. Agora, se você pratica um pecado com uma certa consistência, ao ponto de você ser escravizado por essa prática, ele deixou de ser pecado. Ele não é mais um pecado. Ele agora é uma iniquidade. A iniquidade é um aprisionamento da alma, um aprisionamento do corpo, um aprisionamento do espírito. A palavra de Deus fala que por se multiplicar a iniquidade nos dias futuros, o amor se esfriaria de quase todos. Porque iniquidade é pecado praticado sem ser confessado e sem deflagrar a consciência dele. É quando você tem aquele pecado doméstico, aquele pecado que você se acostumou a ele, aquele pecado que ele não mais incomoda a sua consciência. Você já encampou ele dentro das coisas possíveis. Você deu a ele um status de equívoco, deu a ele um status de fraqueza, deu a ele um status de situação difícil na sua vida, porém você não mais tem ele como algo que desagrade a Deus, e você parou de confessá-lo. Se você faz isso, você está escravizado por esse pecado. Porque isso é zombar de Deus. Você confessar esse pecado e não deixá-lo é zombar de Deus. Deus não se agrada disso. 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, escravidão do pecado, por exemplo, já passaram. Eis que tudo se faz novo.
Ah, mas e se eu cair nesse pecado novamente? Você falou certo. E se? Se. Então, o se tem que ser uma possibilidade remota. Tem que ser uma possibilidade única. Tem que ser uma possibilidade que não seja um hábito que está travando a sua vida espiritual. Então, se você é um filho, você tem que se portar como filho. E como filho que é, você não pode querer decepcionar o pai. Você não pode querer enganar o pai. Você não pode querer enfraquecer a sua relação com o pai. Então tem que haver uma conscientização. Ah, pastor, esse pecado é muito forte na minha vida. Está aí, ó, uma área então, que você precisa lutar. Está aí uma área que você precisa debruçar sobre ela. Porque ninguém que queira um resultado diferente deve continuar fazendo as mesmas coisas. Nós nos tornamos algo completamente diferente. É como a gente vê, como acontece com uma crisálida, com uma lagarta. Uma lagarta, ao se transformar numa borboleta, ao romper a crisálida, ao romper aquela cápsula, ela se transforma em outra coisa, ela não permanece com a mesma finalidade. Assim é a nossa vida cristã. Você precisa entender que o processo de transformação, ele tem que tirar do teu coração os hábitos velhos. Se você permanece com hábitos velhos, você ainda não é inteiramente um filho de Deus. Você está no processo de se tornar um filho de Deus. Porque você está aprisionado pelo pecado. Todo pecado confessado é perdoado. Todo pecado confessado é perdoado. Aí você fala, mas se eu confessar assim... não, aí não é confissão. Aí é jogar a conversa fora. Porque Deus está sondando o coração. A conversa com Deus não é uma conversa como a gente conversa entre a gente. Vocês sabiam que uma verdade pode ser uma grande mentira? Como? Quando ela não é experimentada. De repente, você está contando uma verdade, só que é uma verdade mentirosa. Por quê? Porque você não participa dessa verdade. Se o evangelho nos seus lábios não é um evangelho que você esteja vivendo ele, vivenciando ele e experimentando ele é um evangelho mentiroso, pelo menos para você. Apesar de ser o evangelho da verdade, apesar de dizer só verdades, para você, essas verdades não funcionam. Quem está entendendo, diga amém. Então é importante que o que você sinta, você expresse, porque senão vai haver uma hipocrisia nessa relação com Deus, e você não será nova criatura. É importante que haja sinceridade, mesmo que seja sinceridade de fraqueza, mesmo que seja sinceridade de confissão. O que não pode acontecer é você expressar para Deus algo que você não está vivendo. Você tem que ser sincero com Deus, senão você vai estar contando uma mentira para Deus, ou tentando contar uma mentira para Deus. Evangelho, queridos, é sempre sinceridade, clareza, simplicidade, sempre, porque Jesus sonda o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Em 1 João 1,9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o se vem antes da confissão. Se confessarmos, queridos, acabou. Se você parar e confessar, você acaba com todo o estigma, com todo o laço de Satanás, com toda a prisão emocional, com toda a prisão da alma, com todo o pecado. Vocês lembram do caminho do pecado? Tentação, opressão, obsessão, possessão, consagração.
Porque da tentação, ele vai para a opressão. Por quê? Porque se você não confessar pecado feito, você será oprimido por Satanás, que é acusador. E sabe como é que ele vai fazer? Vai fazer com que o pecadinho desse tamanho se torne um pecadão desse tamanho. E vai aprisionar a tua vida pela culpa, pela consciência. E vai enfraquecer sua fé. E vai fazer você fraco, desistido, covarde. Por isso você tem que se tornar forte, confessando todos os pecados. Hebreus 8:12 fala: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda, queridos. Deus se esquece eternamente dos seus pecados. Se Deus se esquece, para que você vai lembrar? É só confessar. É só confessar. Ah, eu pratiquei um pecado, pastor. Para e confessa. Para e confessa. Para e refaça sua estratégia. Ah, pastor, mas sabe o que é? É que eu não consigo mais chorar por esse pecado. Ele já está começando a ganhar uma certa simpatia minha. Então para e chore por não conseguir chorar. E confesse aquilo que você não quer confessar, mas confesse. Seja sincero. Deus, por favor, Senhor, tira de mim esse gostinho bom de pecar. Tira de mim, Senhor Deus, quando eu apazigo a minha alma cometendo esse pecado. Senhor, tira de mim esse hábito. Tira de mim, Senhor Deus, essa fraqueza. Tira de mim, Senhor Deus, isso está se tornando uma fortaleza contra a minha vida. Seja sincero, queridos. Confesse a Deus sua fraqueza. Porque se você confessar a Deus sua fraqueza, você não confessará a Deus o seu fracasso. Sexto, você está dentro do projeto de Deus. Querido, você não é somente chamado para realizar o projeto de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Quantas vezes Deus para tudo por você? Eu lembro, uma vez que eu fui para a praia com meu amor, e por esquecimento levei um óculos só. Levei só um óculos. Eu tenho diversos, porque eu não posso ficar sem óculos. Eu sou daqueles que de vez em quando me apanham debaixo de chuveiro de óculos. Ou se não dormindo de óculos. Começava a incomodar assim no travesseiro. Está vendo? Ah, o óculos. Por quê? Porque eu não tiro o óculos para nada, eu não enxergo sem ele. Eu estou aqui pregando para vocês, porque se eu colocar o óculos, eu não consigo enxergar. Eu enxergo vocês, mas não enxergo aqui. Aí sem óculos eu enxergo aqui e não enxergo vocês. Ou você está achando que eu estou rindo para você, que eu estou te vendo? Estou nada. Eu sei que os abençoados estão aí. Eu só conheço aqui o Ismael. Eu olho assim, sei que o Ismael está ali. E de vez em quando, Luciano, né? Luciano. Atrás do Ismael, Edmilson, desculpa. De vez em quando eu confundo no reflexo Edmilson com Ismael. Olha assim, dá uma confusãozinha dos dois. O Edmilson, a careca brilha mais, aí fica mais... Agora, queridos, se eu ficar sem o óculos, eu estou frito. Imagine dirigir. Eu fui para a praia com meu amor de carro e entrei na praia de óculos. Imagina, eu nadando lá nas ondas, esqueci. Estou lá bem tranquilo, a onda, pá, no rosto, levou o óculos. E agora? Não, e agora, isso aí, queridos, é coisa de 20 anos atrás. Então, não vem com essa história de vai lá na ótica agora, mede, num instantinho, ele faz outro óculos. Não existia isso. Existe isso hoje, naquela época não existia não. Tinha que ir no oftalmologista, fazer a consulta e tal, para depois mandar fazer o óculos. Aí, vou ter que parar as férias, vou ter que parar tudo para ir ao oftalmologista para poder mandar fazer um novo óculos. Porque o meu óculos ficou na praia, sentei na areia, chateado com aquilo. O que foi, meu amor? O meu óculos. A onda bateu e levou. Mas não é possível, você vai entrar de óculos na praia? Pois é, eu esqueci.
Estou aqui de óculos, esqueci, estava... Puxa vida, novamente esqueci. Aí fiquei chateado com aquilo. Aí falei para Deus, Deus, tão poucos dias de férias, e vem essa chateação, tira do meu coração, eu estou chateado demais, fiquei irritado demais, fiquei chateado comigo mesmo. Como é que acontece isso comigo? E fiquei ali, tá, meu amor, vamos nadar um pouquinho? Vamos. Aí saí. Estou lá na praia, um negócio grudou na minha perna. Plá na minha perna, pode bater a mão, é um óculos. Como numa praia daquele tamanho, 15, 20 minutos depois, cheio de onda, o óculos vem bater na minha perna. Aí vocês falam, pastor, é extremo. Eu não acredito, pastor. É verdade. Eu estou aqui de púlpito. Não ia ser doido de mentir para vocês. Agora, como é que o óculos vem bater na minha perna? Chegou a abraçar a minha perna. Quase cutucou, falou, ei, olha eu aqui. Ó. Quando encostou na minha perna, eu batei a mão logo, imediatamente. Eu achei que fosse um toco, alguma coisa. Era o óculos. Aí você fala, pastor, mas que é isso? Sabe o que eu vejo nisso? Providência de Deus. Eu vejo nisso um Deus que me atende nos mínimos detalhes, nas pequeníssimas coisas. Um Deus que está preocupado comigo, porque eu faço parte do projeto de Deus. Queridos, cada um de nós faz parte do projeto de Deus, e Deus tem um plano para cada criatura, para cada filho dele. Deus tem um plano. Tem uma canção que fala, Deus tem um plano para cada criatura. Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem um projeto para você, e você é imortal, enquanto esse projeto não se realizar. Peça a Deus para te mostrar o projeto dele. Peça a Deus. Deus vai te guardar, vai te livrar, vai te proteger, vai te ajudar, vai te abençoar, vai te erguer. Se você se colocar, Senhor, projeto que eu tiver para mim, cumpra na minha vida. Sabe por quê? Nenhum projeto que você tenha é melhor para você do que o projeto de Deus. Não tem projeto nesse mundo para a sua vida que seja melhor que o projeto de Deus para você. Gálatas 2:20 fala, estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo. Por mim, o que o apóstolo Paulo fez? Crucificou a sua vontade, deixou Deus fazer a vontade dele, o projeto dele, na vida dele. Amados, se o apóstolo Paulo olhasse para a situação dele e pensasse, 20 anos de prisão, o que é isso? O que é isso? Vou sofrer esse tanto, eu podia estar pregando o evangelho, eu podia estar nas ruas pregando o evangelho, eu podia estar lá em Filipos pregando o evangelho, eu podia estar em Roma pregando o evangelho, eu podia estar em Tessalônica pregando o evangelho, e Deus me deixa preso aqui. Como é que eu vou alcançar as vidas? Pois foi porque ele ficou preso esses anos todos que nós temos hoje em Paulo, quase metade da Bíblia. Se Paulo não tivesse ficado preso, nós não teríamos a Bíblia hoje. Vocês estão entendendo? O projeto de Deus para a sua vida é melhor que o seu. Queira o projeto de Deus para você. E sétimo e último, você é um representante do reino do seu Pai. Ora, se você é o filho do rei, você é o quê? O que você é? Não tenha vergonha de falar não. O que você é, meu irmão? Um príncipe ou uma princesa. É isso que você é. Do reino de Deus. O que é melhor? Você ser um escravo de Satanás? Ou você ser um príncipe do reino do seu pai? O que é melhor? Eu não quero ser escravo de Satanás. E se Satanás é quem governa esse mundo, o sistema, se eu não for filho, eu sou escravo. Escravo do pecado, escravo de Satanás.
Agora, se eu represento o reino do meu Pai, eu viverei como príncipe. Colossenses 3,12 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Queridos, você é eleito de Deus, santo e amado. Mas pastor, peraí, eu sou eleito, mas eu sei que eu não sou nada santo. Mas você é santificado. Você é santificado. Você é protegido. Você é guardado pelo teu Pai. Santo e amado, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Você é membro da família de Deus. Você é protegido por Deus. Vamos ficar de pé? Sete evidências da sua identidade. 7 evidências. A maior delas é a evidência de você ser filho de Deus. Quando, no enterro do apóstolo Filomeno, semana passada, imaginem vocês um enterro com quase 2.000 pessoas, numa pandemia como essa que a gente está vivendo. Quase 2.000 pessoas. Se não tivesse pandemia, seriam umas 10.000. E na hora que eu passei pelo caixão, que eu só dei uma passada, olhei, muita gente na fila para ver, para orar. Eu fui lá para fora com a minha esposa, com a pastora, sentamos perto dos arbustos, perto de um local. E eu falei para Deus: Deus, como é que é isso? Eu não sabia explicar. Eu não entendia. 64 anos. Novo. Forte, cheio de propósito. Feliz. Começava a viver agora um período de descanso com a esposa. Eu fiquei ali, não questionando Deus, mas curioso para entender. Porque diante de Deus, queridos, quando eu falo para vocês aqui, jaz o inconformado, que vai estar na minha lápide, não é inconformado por ter ido. Não. Já passei dessa fase. Hoje eu sou grato a Deus pela vida que Deus tem me dado. E a hora que Ele quiser me levar, louvado seja o Senhor. Não tem problema nenhum com a morte. Problema nenhum. Não tenho medo nenhum da morte. Porque eu sei em quem eu creio. Estou bem certo para onde Ele vai me levar. E quando eu preparava essa palavra hoje, para trazer para vocês, eu pensava assim: Senhor, eu queria que eles entendessem isso. Eu queria que houvesse no coração de vocês a mesma conclusão que chegou ao meu coração. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. E esse pertencimento é algo tão definido, tão bom de ser experimentado, que o que a gente tem que fazer é facilitar o trabalho dele na nossa vida. Porque muitos de nós dificultamos o trabalho de Deus. Mas se você facilita o trabalho de Deus na sua vida,
Amados, a sua felicidade vai ser plena. Você vai viver 100 anos em 10 anos. Você vai viver com a intensidade de vida que o Espírito de vida vai te dar. Quando Deus criou o homem, Deus soprou no homem, nas narizes do homem, o fôlego da vida. Sabe o que é o fôlego da vida? É o Espírito Santo. Ele é o fôlego de vida. É o Espírito Santo de Deus quem nos mantém vivos, respirando, felizes, fortes. E é o mesmo Espírito quem nos convence de que o Pai está nos chamando. E a gente segue feliz. E a gente segue dentro do propósito de Deus. Então não tenha medo de nada. Não tenha receio de nada. Não tenha impedimento de nada. Entenda que o máximo que pode acontecer com você é você abreviar seus dias. Aí você fala, mas é isso que eu não quero. Eu também não quero. Eu também não quero. Mas se coloque nas mãos desse Deus. Se coloque nas mãos do Pai. Se coloque nas mãos daquele que cuida de você, que zela de você, daquele que tem paternidade sobre a sua vida. Aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Pai, o Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe, Senhor Deus, o que trouxe esses amados a essa igreja. O Senhor sabe, ó Pai, o que os mantém firmes na Tua promessa. Por isso agora o Espírito Santo de Deus derrama sobre a vida de cada um deles, ó Pai, a capacitação vinda do Teu trono, do Teu propósito em suas vidas. Pai, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus todo o mal que quer alcançar qualquer um desses irmãos e a nós, fora do Teu propósito. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhum tipo de vírus. Nós não aceitamos, ó Pai, nenhum tipo de surpresa inadequada. Nada, Senhor Deus, que esteja fora do Teu propósito. E que o Teu propósito, ó Pai, se cumpra em nossa vida, para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Para a felicidade, Pai. Para, Senhor Deus, que os Teus filhos, ó Pai, possam viver seguros nas Tuas mãos, nas Tuas promessas. Nós cremos, Senhor Deus, que as Tuas promessas se cumprem em nossa vida, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que o Teu propósito se cumpre em nossa vida. Nós cremos, Senhor Deus, que Satanás não tem acesso, Satanás não tem nenhum pingo de legalidade ao se aproximar de nós e tentar tirar de nós o Teu propósito. Isso é promessa Tua, Pai, sobre a nossa vida. A Tua palavra nos diz que nem morte, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, Senhor Deus, nessa comunicação, Pai, que nós aprendemos de Ti, Senhor Deus, em como nos aproximar de Ti, ó Pai, com a verdade plena, com sabedoria, da forma certa, Senhor Deus. Como nos aproximar de Ti, Senhor Deus, no tempo certo, na motivação correta, de forma branda, para alcançarmos, ó Pai, a exortação, o ensino e a edificação. Quando nós experimentamos de Ti, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, que tudo isso, ó Pai, que nos foi guardado no coração nessa noite, sirva como instrumentalização Tua para as nossas vidas e para a proclamação do Teu reino e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quantos de vocês podem aplaudir o Senhor Jesus pelo que Ele vai fazer na sua vida?